É oficial. Estamos em uma guerra comercial. As várias idas e vindas nas tarifações nos últimos dias causaram extrema volatilidade nos mercados. Mas hoje nós vamos entender como ganhar dinheiro com essa volatilidade. No Compra ou Vende nós falaremos do ouro, do euro e das ações cíclicas domésticas aqui no Brasil. Além, é claro, do agora tradicional quadro com dica cultural da semana. Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma e apresento este programa com o João Piccioni, head da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Tô bem. Meio desconfortável com esse mercado, né? Não tem como falar que não. Tá difícil de ler, não? Mais ou menos. Eu vou repetir aqui o que eu falei no último podcast. Estamos no meio do Black Swan. Quero explorar esse tema. A gente estava até conversando ontem, né, sobre isso. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, com a ajuda especialíssima de Matheus Spies, nosso analista macro. Seja bem-vindo mais uma vez, Matheus. Obrigado pelo convite, Lari. E agora, fazendo a estreia aqui no podcast, Marlon Scatolin, nosso analista técnico. Seja muito bem-vindo, Marlon. Fala, pessoal. Obrigado pela presença. Antes de mais nada, já gostaria de até já indicar. A gente tem um produto que está acontecendo, que está indo muito bem também. É o Alpha Trader. A gente deixou até um link na descrição. Quem quiser saber um pouco mais, só clicar e dar uma lida lá. Perfeito, fica aí o convite do Marlon. Agora vamos ao que interessa, né? Tem muita coisa pra gente falar desses últimos dias. Na semana passada, a gente comentou do tal Dia da Libertação, né? Que veio com aquele tarifaço, aquele tanto de tarifa recíproca e tal. Mas apenas 8 dias depois do Dia da Libertação... muita coisa, quase tudo já mudou, né? Do que foi anunciado. Meio que até, assim, confirmando aquela nossa tese de que o Trump começa esticando a corda lá no alto para depois dar uma aliviada. Mas o fato é que a China retaliou, ao que os Estados Unidos retaliaram de volta, e teve tréplica, quadréplica, enfim. O resultado é que os Estados Unidos estão tarifando a China em 145%, né? E a China tarifando os Estados Unidos em 85%. Além disso, o restante do mundo, né, ficou com a tarifa básica de 10% aí, tirando os produtos específicos, que têm suas tarifas específicas, e foram retiradas as demais tarifas recíprocas para os países que não retaliaram, né? Então, assim, tudo mais constante, fica só a China com essa tal tarifa recíproca. Matheus, eu tenho a sensação que a gente não chegou no final dessa história, né? Na sua opinião, onde é que essa guerra tarifária vai parar? Onde vai parar? Olha, onde vai parar eu não sei. Eu sei que o sentimento de escalada é muito ruim e o mercado acho que mostra um pouco disso. Essas correções em série, com respiro ontem por conta do recuo da Casa Branca, né? Porque quando você colocou que o Trump ele puxa a corda para depois esticar, eu não sei se foi isso que aconteceu ontem. Ontem me pareceu uma reação de recuo dele mesmo. Ele nunca vai assumir isso. Não seria do perfil de nenhum líder, não é do perfil desse tipo de político, etc. Mas ele não costuma aceitar que errou, né? E de fato foi um erro. Me parece que foi um erro da maneira como foi apresentado e teve um choque de credibilidade. Quando ele recuou, né, o mercado reagiu bem. Mas foi um respiro e a gente já vê hoje um rebote daquele respiro. O que me parece é que a ficha caiu de que a guerra comercial continua. Você citou que as tarifas continuam, 10% para todo mundo. Daí tem ainda especificidades para diferentes setores, né? E tem a China, né? A gente está falando de uma guerra comercial ampla entre as duas principais economias do mundo. Em outras palavras, assim, por mais que não estejamos caminhando para aquele cenário catastrófico de efetivação daquelas tarifas meio malucas que foram apresentadas na quarta-feira passada, que poderia, assim, descarrilhar numa recessão mais brusca no âmbito global, a gente ainda está num cenário ruim, né? Que, claro, dado o contexto, pode ser mitigado gradualmente com o que ele chamou de negociação com os demais países, né? Novos acordos comerciais bilaterais dos Estados Unidos com outros países, né? Só que isso leva tempo. Então, foi até bom que houve essa pausa de 90 dias. Não foi ideal, porque ainda haverá choque dessa guerra comercial, considerando que as tarifas existem, né? Elas estão sendo praticadas. E de maneira bem agressiva contra a China. Então, por mais que haja
agora uma mitigação desse ruído todo que a gente ouviu, não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, não vai ser um passeio no parque. Se a gente dilatar o horizonte temporal, as coisas até podem se resolver, 12 meses. Mas até lá, no sentido de que, assim, se você falar 12 meses, vai estar melhor do que hoje o patamar do S&P 500, existe uma possibilidade que sim. Mas a chance de você estar pior antes disso, por conta da volatilidade e do quão errático se tornou a Casa Branca, é muito grande. E daí eu volto para a questão da credibilidade, que para mim foi a principal afetada, que ficou refém. Quando o governo Trump estava para começar, quando ele tinha sido eleito, havia muita expectativa, né? A gente criou uma expectativa positiva para o mercado americano, vindo, claro, herança do excepcionalismo, que haveria desburocratização, desregulamentação, redução de impostos, redução do Estado americano. E quando entrou o governo, a gente começou a perceber que as outras facetas que nós considerávamos como negativas, mas que entendíamos que seriam mais moderadas, ganharam contornos muito mais agressivos e materiais, frente mesmo aos outros tópicos apresentados, positivos. E daí isso, claro, fez uma reversão completa. O que acontece agora com o choque de credibilidade da gestão? E quando eu digo choque de credibilidade é porque assim, não dá para recuperar esse tipo de coisa, né? Demora muito tempo para você construir e é rapidinho para você perder. E a equipe econômica dele, né, alguns nomes pelo menos, que eram bem vistos pelo mercado, agora há muito ceticismo, né, em relação a esse nome. Não com todos. Scott Bessent ainda é um nome bem visto e se ele ganhou moral com esse episódio, é até bom, né, frente a outras figurinhas ali meio caricatos como Peter Navarro e etc. Mas a perda de credibilidade perante ao mercado é muito ruim porque ela torna menos possível uma efetivação relevante daqueles outros pontos positivos, construtivos. O governo perde capital político, né, perde margem para manobrar. Né? Então, aqueles pontos positivos que poderiam servir até de inspiração para outros países, né, no mundo de dívidas muito elevadas, em que a gente pensa, vamos reduzir o Estado, vamos reduzir carga tributária, vamos deixar mais renda disponível para a população, lições que o Brasil poderia aprender, por exemplo, ela fica um pouco escanteada. Não é que não vai existir. O governo vai, em certa altura, inclusive teve a aprovação do orçamento com redução de impostos, o Bessent comemorou, mas ela começa a perder um pouco daquela convicção, porque o governo está preocupado com outras coisas infinitas, né, relevantes aqui. Essa guerra comercial não é brincadeira. Então, assim, houve um recuo formal da Casa Branca, muito pressionado justamente pela alta dos yields, dos treasuries, né? Começou a fazer calor lá dentro, claro, devia estar recebendo ligação pra caramba, né, dos executivos que apoiaram ele. E agora, né, fica aberto para as negociações ao longo das próximas semanas. Não vai ser trivial, né? Esse tom agressivo entre as duas principais economias do mundo vai ser muito ruim para o mercado, até pode ter um desfecho positivo, como eu falei, mas até lá vai ser uma montanha-russa relevante, assim. Mesmo com esse recuo do Trump, a gente viu um pouco antes dele recuar diversos bancos dando um call aí de recessão nos Estados Unidos e alguns falando de desaceleração global forte, né? Porque, como você muito bem comentou, são as duas principais economias do mundo, né? Carregam o comércio mundial nas costas, assim, né? E depois do recuo dele, poucos bancos voltaram atrás nesse call, né? Então, João, queria ouvir um pouco de você, assim, sua visão sobre impactos na economia americana, na economia global, aquele papo que a gente estava tendo ontem. Bom, os impactos já estão começando a ser percebidos, né? Como você bem falou, o Jamie Dimon, o principal representante aí da ordem dos bancos, vamos dizer assim. CEO do JP Morgan. CEO do JP Morgan, ele já veio a público e trouxe uma preocupação gigantesca sobre a possibilidade da economia americana caminhar para uma recessão mais rápido do que eles estavam esperando. E eu acho que a gente vai ter um alerta mais crítico ainda a partir da semana que vem, que começa a divulgação dos resultados trimestrais dos bancos americanos. Então, além do JP Morgan, muito provavelmente a gente vai escutar outros bancos levantando a mão e falando assim, olha, vai ser difícil de dar um guidance aqui, porque as coisas estão desacelerando na margem. Os indicadores qualitativos mais recentes mostram esse desespero, vamos dizer, entre aspas, né, do setor corporativo. Está todo mundo muito preocupado em dar um guidance para o final do ano. Então está todo mundo segurando. Provavelmente na temporada de resultado, muita gente vai levantar a mão e vai falar assim, olha, eu não sei como que vai ser o ano. E isso para o Wall Street é um terror. É um terror, quer dizer, se
esse ambiente de volatilidade que a gente está vivendo agora, no olho do furacão, ele talvez se estenda por mais alguns dias, principalmente nesse começo da temporada de resultados. E eu acho que para a gente sair desse estresse todo, assim, a economia vai precisar de tempo e os indicadores econômicos vão ter que começar a sinalizar que tem espaço para o Powell agir. Hoje saiu o CPI lá fora, o CPI lá fora veio abaixo do esperado, veio com uma leve deflação no índice cheio, foi 0,1% negativo, ou seja, criou-se aqui uma expectativa, opa, será que existe alguma estrutura na economia que realmente está começando vamos dizer, a trazê-la para baixo? Vai abrir porta para o Powell se mexer? Né? Então, eu acho que a gente só sai desse estresse todo quando o Fed resolver que ele precisa atuar. Tem outro ponto. O que a gente está vendo nos mercados é uma crise de liquidez. O que a gente está vendo agora, nesse exato momento, é a saída de recursos do equity americano e dos bons americanos e a ida para outras regiões do globo. Aonde? China já ficou para trás. Ninguém quer mais China. Por quê? Vai ser mais afetado. Então, o foco agora é em Europa. Então, a gente está vendo esse recurso fluir para lá e flui com uma velocidade gigantesca, sai de todos os emergentes. Eu não sei se vocês repararam, provavelmente sim. O real voltou aos seus 6... o dólar, né, aqui no Brasil voltou aos seus R$6. O estrangeiro voltou a tirar dinheiro da bolsa, O estrangeiro voltou a tirar dinheiro da bolsa. E é natural que isso aconteça. Só tem uma coisa que não é natural. Esse dinheiro não estar indo para Treasury americano. Diferente, não vamos falar diferente dessa vez, porque me dá um medo, mas diferente de outras crises, o que a gente está vendo é o recurso sair dos Estados Unidos e ir para a Europa. Esse é o choque de credibilidade que eu mencionei. Até teve um vídeo que você postou no Instagram, acho que foi do... Larry Summers? Sim. Falando um pouco sobre, assim, existe uma tese de que o Trump sabia que isso ia machucar os ativos de risco, Sim. mas ele não esperava que isso fosse machucar a curva das treasuries, porque imaginava que uma recessão sendo precificada ensejaria um fechamento da curva de juros. E foi exatamente o contrário do que aconteceu. E no vídeo que você postou, ele fala sobre essa precificação da incerteza, na verdade, né? Que a curva passou a ter. Note que a reação imediata em linha com isso, né? Tanto que o pessoal até debelou as crises, falando assim, não, ó, o Scott Bessent falou isso, né? Falou, não, assim, ó, poucas pessoas, na verdade, dominam a maior parte do mercado financeiro, vai ter estresse mesmo, porque ele estava olhando para isso, mercado caindo, mas o yield também caindo. Quando entrou essa semana, segunda, terça-feira, o comportamento do yield não foi parecido com o que aconteceu na semana anterior. A gente começou a ver o mercado cair, né? E daí o yield subir. Isso acendeu um alerta amarelo para a Casa Branca. E o Scott Bessent, que foi voto vencido na decisão das tarifas, porque foi a ala mais radical do ponto de vista comercial que venceu esse debate anteriormente, deve ter falado assim, ó, eu estava certo, vocês não me ouviram, gente, vamos ter que fazer algum recuo aqui, porque lembrem-se, agora falam que fazia parte do plano, mas qual era o plano anterior? Que o Trump estava propositalmente quebrando o mercado para jogar o yield para baixo, rolar a dívida dos Estados Unidos a juros, a custos, né, mais baixos, juros mais baixos. Bem, se o yield começa a subir, essa tese cai por terra, né? Então, assim, na verdade, o que aconteceu foi uma salada aí que a perda de credibilidade fez com que, primeiro, houvesse uma força vendedora vinda da China, a China vendeu títulos, houve também desmontagem de posição alavancada de hedge funds sobre Treasury, e houve venda também, né? Ou falta de comprador marginal que usualmente ali está. Ali, usualmente, você tem uma demanda ali que sempre vai se fazer presente. Ela não veio, como costuma vir. Isso faz diferença relativamente a patamar de preço. Isso é importante porque, assim, às vezes eu acho que nem os americanos entendem a relevância dele para o resto do mundo, né? Parece que eles estão numa ilha lá, mas na verdade importa pra caramba. Por exemplo, dados de inflação nos Estados Unidos afetam a curva de juros americana, que por sua vez afeta a curva de juros brasileira, por exemplo. Sim. Ativos brasileiros são muito relacionados com o comportamento da curva de juros americana. O mesmo serve para câmbio.
né? O comportamento do câmbio brasileiro também tem relação com o diferencial de juros. E os próprios americanos, eu acho que eles não entendem da influência, não todos, né? Obviamente tem vários que entendem. Mas assim, tem muitos que não se dão conta no quão é importante para a gente também, óbvio, para quem está mais de perto, né, de maneira mais técnica acompanhando, quanto é impactante esse tipo de comportamento. E esse fluxo também é relevante. Agora, eu não sei se você concorda comigo, mas esse dado de março, né, o mercado, claro, olhou para ele, mas ele acabou envelhecendo muito rápido, né? Porque de março para abril até agora, aconteceu tanta coisa que parece uma década atrás. O que a gente teve de novo em março foi a implementação já das tarifas sobre o aço e o alumínio, né? Que entraram em vigor ali dia 12 de março, se não me engano, né? Que foi voltar, Vamos lembrar do ciclo, né? Todo mundo ali, pelo lado, todo mundo antevendo o aumento de tarifas, foi lá e se estocou. Né? E inclusive era isso que aparecia ali dentro do balanço GDP, comercial no começo do ano mostrava uma importação bizarra para os Estados Unidos. E isso estava afetando os dados do Fed de Atlanta, que projeta... porque o pessoal começou a comprar, falou, vai tarifar todo mundo, vamos comprar tudo agora. E acelerou. Né? Então, por mais... a maturação desse movimento... Na verdade, e principalmente agora, né, com essas tarifas para todo mundo, vai ser a partir de março, de abril agora, né, daí maio, maturando um pouco mais, esse segundo tri. Ali a gente vai ver os comportamentos de maneira mais efetiva. E daí fica o dilema do Fed, né? A economia desacelerando, entrando num cenário até de estagflação que é péssimo, desacelerando, enquanto você tem uma inflação, não vou dizer necessariamente acelerando, talvez no relativo sim, porque o patamar vai dar uma tungada, mas se mantendo mais resiliente, definitivamente, mais difícil de ser combatido. Ele vai cortar juros olhando para a desaceleração da atividade ou vai mantê-los elevados, esses juros, prestando atenção na inflação ainda muito resistente? Eu não sei. É que eu acho que tem um ponto aqui que acho que tem muito economista subestimando, que é a falta de liquidez no sistema. Não, isso é real. A falta de liquidez no sistema vai forçar a mão do Federal Reserve. Eles já estavam com problema com o RRP lá, com o Reverse Repo. Então ele atuaria. Ele deveria atuar ou via quantitative easing, e aí compra os títulos no mercado e não deixa acontecer esse dumping aqui, segura de certa forma o Treasury, ou abaixando os juros e forçando a mão Eu vou até, então, considerando esse seu cenário, eu vou até fazer uma provocação aqui. Em sendo este o caso, o histórico nos diz que em 12 meses a decisão correta seria comprar S&P. Se houver intervenção do Fed. Mas prepare-se para dias piores. Não, sim. Porque, vamos lá, sabe quando foi... 12 meses, né? Lá em 2008, os melhores dias da bolsa do S&P, que subiram 12%, 13%, foram exatamente em outubro de 2008. De outubro de 2008 até março de 2009, a bolsa caiu mais 20%. Então, um ano depois, ok. Sim, tipo, eu acho todo mundo feliz. Eu acho que sim, é porque o estresse vai ser muito grande, principalmente que agora vai ter essas negociações. Mas, assim, alguns dados históricos, né? Daquele Charlie Bilello. O crash do VIX ontem, no dia de propensão a risco. O crash do VIX foi o maior da história. Em um só pregão. Foi o maior. Historicamente, crash de VIX nessa magnitude em 12 meses também é sinal de compra de S&P. O mesmo serve para a reversão, né, da mínima para a máxima, que também foi, assim, recorde. E também uma coisa... E daí entra o call da liquidez aqui, entrando para o Fed. Se a gente olhar anos em que o S&P caiu mais de 15%, quais foram os que eles recuperaram até a pontuação até o final do ano? Em quais anos o S&P se recuperou? Nos anos em que teve atuação do Fed. Nos anos que teve atuação do Fed... o S&P, quando ele cai mais de 15%, ele se recupera até o final do ano. Então, caso haja de fato, e existe essa possibilidade, ele já estava reduzindo o QT, né? Caso haja essa possibilidade, não é desprevisível a chance da gente ter uma sinalização aqui de compra para 12 meses de Bolsa Americana, sabendo que haverá muita volatilidade. Esses são os dados históricos. Né? Eu não vou nem auferir causalidade porque eu não fiz teste estatístico sobre esses dados, mas eu vi esses dados. Historicamente, sim, eu posso falar. Estatisticamente, eu não sei se... Sim. Mas assim, se é causalidade, enfim. mas me parece que, em sendo esse o caminho, existe um suporte, um colchão bom. O Fed Put, voltando a... A Fed Put funciona. Toda vez que a bolsa cai mais de 20%, a economia dos Estados Unidos entra em recessão. Então, vamos ter isso na cabeça. A Fed Put está aí.
Aconteceu isso em 2022, né? Que teve uma recessão bem Um curtinha trimestre, ali. né? E o S&P Teve. caiu, acho que 25% no ano. isso aí. Ali, assim, eu entendo o que você falou e de fato acaba confirmando essa tese, que a recessão técnica de 22, ela foi por conta de também balanço comercial. Teve uma questão técnica ali, agora eu não lembro do detalhe, mas tinha um detalhamento específico. Que pode ter agora também por conta desses desbalanceios. O próprio Biden, que em algum trimestre enxugou o gasto. Teve isso também. Eu acho que teve. E teve o aperto monetário do Fed em 22. Teve Só esses que dois eu acho que eventos. o nível importa, né? Pode ser. E a intensidade importa muito, assim. Que eu acho que é um pouco da diferença de visão de vocês dois, né? Talvez, assim. Eu acho que a gente tá num momento pior do que em 2022. Em anos que a economia estava desacelerando forte e o Fed não atuou, aconteceu uma recessão forte na história recente, que foi o que aconteceu em 2008, que aconteceu lá na década de 90, né? Então, você até citou o Bernanke. O Bernanke em 2008. Então, mas enfim, cenas dos próximos capítulos. Hoje a curva de juros precifica 5 cortes pelo Fed esse ano, que parece bastante, né? E como vocês falaram, a gente não viu ainda os impactos na inflação das tarifas, né? Isso, eu tendo a acreditar que os impactos vão ser mínimos, porque eu acho que a economia vai meio que tropeçar antes. As commodities estão vindo para baixo. As commodities já estão vindo para baixo. E acho que a gente pode ter, sim, um evento de liquidez e o Fed ter que agir muito rápido. E aí, assim, talvez 5 quedas de juros, 5 reduções Até seja pouco. Vamos ver. Seria muito bom para o Brasil, inclusive, né? Se cortar rápido, assim. Sim, mas lembre-se que corte de juros em um ambiente que as economias estão se deteriorando, eles levam ativos de risco para baixo. Correlação é nesse cenário. Então, assim, é bom, mas eu acho que é um médio prazo, sabe? Eu acho que depende do nível também, sabe? Eu acho que depende do nível, assim. Uma coisa é crise de 2008, o desemprego dos Estados Unidos dobrar em 12 meses. Eu acho que isso é uma coisa. Agora, outra coisa é uma recessão, uma estagnação, né? Que é o que está se desenhando hoje, um crescimento quase nulo, um leve aumento de desemprego. Aí, eu acho que... Enfim, eu acho que é um pouco mais nuançado. Agora eu queria trazer o Marlon para a conversa, que está muito caladinho, né? Assim, Matheus citou brevemente. Ainda. Hã? Tá naquele momento de vergonha ainda, né? Estreia, é assim mesmo. Aos poucos você vai se soltando. Mas assim, Matheus citou brevemente. Nesse começo de abril, poucas vezes a gente viu ativos tão voláteis, né? Primeiro, tudo despencou, incluindo aí bolsa, Bitcoin, commodity, chegou até circuit breaker lá no Japão, né? Que até o índice Hang Seng lá da bolsa de Hong Kong caiu 13%. E depois, com o recuo de Trump nas tarifas recíprocas, foi o melhor ano do índice Nasdaq, o melhor dia do índice Nasdaq em vários anos, né? Uma alta aí de 13%. Enfim, para os ativos de risco no curto prazo, né? A gente falou aqui de médio prazo, né? De 12, 18 meses, mas no curto prazo tá bem difícil do ponto de vista fundamentalista, né? Da gente ler o que vai acontecer com os ativos de risco, inclusive para o Bitcoin, né? Então, assim, eu achei muito oportuno esse momento para te trazer, Marlon, para falar um pouco do lado da análise técnica, que pode complementar aí a fundamentalista, de repente, no Bitcoin. Como que você acha que você pode ajudar a gente nesse sentido? Embora a volatilidade ela traga para a gente uma associação mais em relação a risco, a análise técnica ela vem para suprir essa necessidade de, o que pode acontecer nesse exato momento. Por quê? Quando a gente junta volatilidade e análise técnica, a gente acaba juntando duas premissas que elas são fundamentais uma entre a outra. Porque a análise técnica ela junta padrões de movimentações onde a gente precisa de volatilidade, ou seja, a gente precisa de movimento para ela ser definida e realmente acontecer o que a gente estava esperando, né? E quando a gente leva a volatilidade a favor, tanto numa direção ou às vezes uma volatilidade onde a gente vê o movimento tanto para cima como para baixo em um curto espaço de tempo, tanto nos dois movimentos a gente consegue utilizar a análise técnica. No movimento de maior tendência, a gente consegue encontrar alguns gatilhos de entrada e as nossas saídas, né, digamos, os nossos stop gain, stop loss, eles acabam sendo muito mais rápidos, né? E quando a gente trabalha numa volatilidade onde a gente vê
um ativo sem tendência, né, no caso, a gente consegue também utilizar a análise técnica, só que aí a gente precisa de um gerenciamento de risco um pouco mais aprimorado para a gente acabar não levando um stop desnecessário ali naquela movimentação. E quando a gente fala sobre movimentações em ativos de maior risco, a gente tem que levar isso muito mais em consideração, trazendo a premissa de gerenciamento de risco. Então, eu vejo que esse movimento, tanto do Bitcoin, S&P e tudo mais, depois que a gente passar esse movimento de volatilidade, é que a gente está falando hoje no movimento de volatilidade, né? Vai chegar um momento que ele não vai estar tão volátil quanto hoje. Esse movimento de volatilidade, ele traz muito mais padrões para a gente. Então, a gente tem padrões de suporte, resistência, talvez uma bandeira. Então, acaba que esses movimentos, eles são muito bons para a gente. Tanto na parte de trade, pensando hoje, porque a gente tem gatilhos, a gente tem stops, a gente tem alvos definidos, que eles acabam sendo muito mais rápidos, então isso é bom para a gente. Porque quando a gente fala sobre trade, né, de fato, a gente espera uma movimentação, né, curtinha e muito mais rápida, né? E quando não tem volatilidade, a gente acaba esperando muito tempo, e às vezes a indefinição não é tão bom pra gente. E quando a gente olha mais no longo prazo, é melhor ainda, porque a gente consegue definir momentos e preços que foram ticados, né, no caso, que eles trazem algum movimento pra gente. Pode ser uma resistência, pode ser uma defesa daquela região, então... por exemplo, né, vocês estavam falando de S&P, eu vi algumas falas, antes da gente estar aqui, eu estava ouvindo algumas reuniões, o pessoal falando, onde que pode parar o S&P, pode vir a 4.500, como pode vir a 5.000. Na minha visão, eu tinha 4.450, por exemplo, né, que era um dos pontos mais importantes que a gente tinha na análise técnica. Marlon, mas aconteceu, bateu e voltou. Você está falando depois. Claro que você está falando depois é muito mais fácil. Mas antes a gente já tinha meio que definido um preço do S&P batendo em 4.500 e 450, que era muito bom. Voltou depois? Pode cair depois? Pode, mas a gente pré-definiu isso. Sim. Ele podia ter sido utilizado como um gatilho de entrada, como pode ter sido utilizado como talvez um alvo da operação. Ou stop também, caso ele rompesse. Mas me responde uma dúvida. Quando você dá um call nesse sentido, esse call vem com um prazo? Assim, olha, o ponto de suporte é 4.450, né? Eu espero que seja atingido em X dias, X semanas, ou não necessariamente? Não necessariamente. Aí a gente só tem que ver qual que é o custo do carrego, né? Pra gente não acontecer de você ficar muito tempo posicionado, você se lascar por conta do tempo do posicionado. Mas geralmente não tem quando a gente fala sobre trade direto, a gente não fala sobre tempo, assim. A gente pode falar de um day trader que o cara opera num dia só, né? Sai e entra no mesmo dia. Mas pode ser que o cara realmente, o investidor, ele segura essa posição. E eu não vejo problema de segurar, caso você entenda o custo do carrego daquela operação, custo de oportunidade, um monte de coisa. E desde que seja muito bem definido o gerenciamento de risco. Se você não tiver definido, eu acho melhor nem entrar. Então defina antes o seu gerenciamento de risco, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu alvo, o que você espera dessa posição, se ela é uma posição especuladora ou se ela é uma posição mais buy and hold mesmo. Então, você tem que entender. Antes de você fazer qualquer trade de investimento, vamos falar de trade de qualquer coisa. Vamos fazer uma troca de 2 copos. Você tem que entender qual que é o risco, por que você está fazendo isso, onde você não faria isso, em qual momento, quais circunstâncias, entendeu? E eu acho que até para trazer um pouco mais de uma base, né, para quem está assistindo a gente, né, para os investidores que estão aí com a gente, existem alguns indicadores técnicos, como... Eu vou até já falar o RVI, né, que é o Relative Volatility Index, que é um índice de volatilidade relativa. Ele é um indicador muito bom para a gente utilizar em momentos como esse, onde a gente consegue identificar, né, você tem 2 padrões do RVI, onde você coloca 2 marcos entre 100 e 0 e 2 marcos entre 70 e 30, onde você consegue utilizar padrões dentro dessas movimentações que ela te mostram, onde está um movimento muito mais volátil, um movimento muito menos volátil, e até onde que ele pode identificar essa movimentação de sobrecompra ou sobrevenda. Então, esse é um dos indicadores até que a gente utiliza dentro do Alpha Trader, que é muito bom, que ele ajuda a gente esse movimento ele já foi de acordo, né? Então, vamos trazer um pouco mais de vazamento. De acordo com os preços passados, dentro dessa volatilidade esperada, a gente está identificando que esse movimento já está muito sobrecomprado. Então, pode ser que seja um momento de vender. Então, por exemplo, essa última movimentação que teve do Bitcoin agora, que ele chegou a estourar um pouco para cima, para depois recuar, a gente tinha uma baita de uma linha de tendência de baixa muito bem traçada, onde naquele exato momento a gente identificou um movimento de sobrecompra, onde o Alpha, né, o Alpha Trader, o robô do Alpha, ele identificou essa operação e realizou a venda. Então, nesse momento, a gente estava praticamente o tempo todo vendido, ele acabou de pegar, era meio-dia, eu acho, que ele pegou essa última saída dele,
e a gente encerrou essa posição vendida. Então, existem momentos, e dentro da análise técnica, esses movimentos de volatilidade, eles são muito bons pra gente. Porque ele define muito bem a entrada, ele define muito bem a saída, ele define... Vamos falar sobre prejuízo também, porque pode acontecer. Ele define muito bem os seus prejuízos. Então, pra gente é muito bom esse movimento. E é essencial pro trade, de fato, a gente ter esses movimentos assim. Então, o Alpha é um robô desenvolvido por você. Uhum. Chique A gente demais. desenvolveu. Foi bem legal. Muito bom. Então, reforço o convite aqui para conhecer mais sobre Alpha Trader. Link na descrição aqui deste conteúdo. Eu até costumo falar, né, quando eu vou fazer os plantões, falar com o pessoal que, só torce para ter volatilidade. Se você tiver volatilidade, a gente consegue fazer dinheiro em diversos cenários, claro. Quando tiver lateral, vai dar para fazer dinheiro? Sim, porque a gente tem outras estratégias dentro dele também. Mas no movimento de volatilidade, onde a gente consegue pegar muito mais rápido oportunidades, e as saídas são muito mais rápidas para abrir um novo trade depois, caso seja necessário. Isso eu acho muito interessante da análise técnica aqui, falando de verdade, porque assim, nós dois, né, nós três, somos da escola fundamentalista, né, e a gente é um bicho que, quando a gente não entende o porquê das coisas, é muito difícil a gente tomar uma decisão, né, e na análise técnica, não tem muita tentativa de por quê, né, por que que tá caindo, por que que tá... Não, a tendência é essa e, Exato. né, então eu vejo uma complementariedade. E se confunde bastante também com um lado quantitativo, né? O teu modelo, ele já te dá uma saída de antemão, ele te dá uma entrada de antemão. E às vezes você não precisa ficar pensando muito, você simplesmente tem que cumprir o que o modelo tá entregando. Exato. É bacana, né? Eu acho que tem um espaço muito grande no mercado, pra falar a verdade. Eu vejo que o fundamentalismo, a análise fundamentalista e a análise técnica, elas vêm como um complemento. Tem movimentos que, às vezes, a análise técnica não vai te explicar 100%, mas o fundamentalismo vai te explicar. Aconteceu isso porque deu um trigger. Por exemplo, a gente estava falando sobre PRIO esses últimos tempos. Putz, se sair a licença lá de Waihu, é óbvio que vai acontecer de movimento. Putz, talvez na análise técnica não vai mostrar isso pra gente exatamente, naquele exato momento, mas dentro do trigger que a gente tinha, aconteceu. E na análise técnica, virando pro fundamentalista, cara, às vezes é o gatilho de entrada. Às vezes você pode não ter o preço exato, mas a análise técnica vai te dar isso. Ele vai te mostrar qual que é o preço exato, que a partir daqui, de acordo com os movimentos passados, a gente pode conseguir identificar um movimento de alta ou de baixo. Então, eu vejo que vem junto, entendeu? Não é somente uma ou outra, mas também um complemento entre os dois. Muito bom. Aproveita, então, Alpha Trader aí. Bora pro compra ou vende? Vamos. Olha, eu tava querendo falar do ouro desde a semana passada. Porque, assim, tudo caiu, inclusive o ouro, né? A única coisa que subiu praticamente antes do recuo do Trump foi o dólar, né? E nem o ouro, que era para ser um super refúgio, salvou, né? Então, assim, confesso que eu fiquei muito surpresa. Então, começamos por ele mesmo, assumindo que você não tem carteira. Hoje, você compra ou você vende ouro? Sou comprador de ouro. Peso pesado. Peso pesado? Peso pesado. Na verdade, assim, eu tenho mantido uma posição muito pesada em ouro no nosso fundo global. Inclusive, em uma operação long short e uma operação sem o long short, depois a gente vai chegar lá. Assim, Lari, nesse esquadro que a gente está vendo agora, o que está acontecendo é uma fuga clara dos ativos americanos. E isso vai dar vai inspirar os investidores, ou os bancos centrais, ou hedge funds, etc., a reduzirem seu risco em dólar. E o ouro é um caminho natural. O ouro é o caminho natural porque ele vai ser o único ativo global que vai funcionar como uma reserva de valor mesmo, né? Quer dizer, qualquer um dos países que você for trabalhar, ele vai acabar topando, vai aceitando aquele ativo como colateral, enfim, como um instrumento de manutenção do poder de compra. Eu acho que os investidores vão levar esse ouro bem para cima ainda. Mesmo passado esse instante mais tenebroso que a gente está vivendo. E, assim, tem tudo para ser mais um ano
vamos dizer, mais um ano com ouro na liderança aí entre as classes de ativos. Perfeito. Matheus. Compro. Eu poderia falar só da característica de descorrelação que ele possui, né, com o resto da carteira, muitas vezes em horizontes mais dilatados de tempo, e acaba servindo para aprimorar risco-retorno do portfólio, né? Posso só adicionar? A gente fez um estudinho bastante interessante sobre a adição do ouro em uma carteira que só tem renda fixa. É fantástico a adição de valor que dá. Eu acho que quando você adiciona ouro, você agrega muito valor para a carteira. Quando acontece o choque, como você mencionou, muitas vezes a correlação vai para um de tudo mesmo. Então eles andam na mesma direção. O ouro, nem sempre ele faz isso. Ele faz, às vezes ele faz, dependendo do tamanho do choque. Mas ele costuma ser mais resiliente que a média do mercado e a recuperação dele é mais rápida. Tanto que a gente já viu ele voltando. E eu estou construtivo com a posição em ouro por esses dois motivos, fora o problema geopolítico que eu acredito que vai continuar atraindo capital para ele. Com isso, né, eu sou comprador de ouro. Muito bem. Marlon? Basicamente, sou muito comprador de ouro, gosto bastante da tese, gosto bastante de... Você olha no longo prazo, quantas pessoas perderam dinheiro com ouro? Você olha a tendência de ouro, é muito forte. Então, eu acho que eu só aguardaria um momento exato pra gente entrar, entendeu? Como um bom trader. Joga lá no Alpha Trader. Exato. E descobre. Eu não pegaria com ele caindo sem nenhum motivo, né? Assim, do nada. Mas eu sou comprador de ouro. Perfeito. Eu compro também. Eu acho que ouro é um ativo para se ter sempre em carteira. Não acho que tá caro, né? Eu acho que, assim... concordo com o Marlon. Óbvio que é melhor comprar depois de uma queda grande, mas é difícil você ver o ouro como uma queda grande. Eu acho que é um dos poucos ativos que resiste bem, assim, a essa história da recessão global, porque, assim, até então a gente estava vendo o dólar super fraco até o final de março. Em abril que ele deu esse spike para cima e agora já está voltando um pouco. Então, eu acho que ele é um ativo que protege mesmo quando o dólar, que talvez seja o segundo mais seguro, tá fraco, né? Então, eu sou compradora. Agora, euro. Faz tempo que a gente não fala do euro aqui. Tem uma assinante nossa que mora em Portugal que ela sempre pergunta do euro, né? Porque ela fala, puxa, eu recebo aqui em euro, compro dólar, mantenho em euro. Mas, enfim, Jones, compra ou vende euro nesse patamar? Bom, essa é a segunda ponta do meu long short. Mas... Long euro, short euro? Não, estou comprado em euro. Estou shorteando um ETF lá fora que chama USDU. USDU. É um ETF dólar bullish. Na verdade, ele faz uma cesta do DXY. Do dólar contra o DXY. E eu estou shorteando esse dólar versus a cesta. Então, estou comprado em euro também. Tudo para dizer que sou comprador de euro nesse momento. Gosto dessa ideia do dólar em euro. O que eu estou fazendo é um dólar em euro. Ou seja, uma visão de que o euro vai se valorizar contra o dólar. Vai se valorizar contra o dólar. Acho que é algo momentâneo. Não é algo que funciona no olho do furacão. E, assim, estou avaliando que eu tenho outras posições que acabam fazendo um contraponto ao furacão se nós chegarmos lá. Mas eu acho que o acordo com a Europa, o acordo de tarifação com a Europa, ou a tentativa da Europa em se colocar numa posição mais favorável frente aos Estados Unidos, vai acabar levando fluxo de recurso para o euro também. Então a gente pode ver o euro voltar a negociar lá mais perto daquele 1,20 em relação ao dólar, 1,30, que eram os preços praticados antes do Covid. Que para o Donald Trump também seria o sonho. Você resolve o problema da tarifação com a valorização da moeda do seu um dos seus parceiros comerciais. Que é o que a China deveria fazer para o Trump, né? Mas ela não vai fazer, lógico. Tá 1,12, né, agora. 1,12. Tô vendo aqui. A gente montou essa posição faz um tempinho já. Protegeu um pedaço da queda das bolsas internacionais. A gente zerou praticamente todos os ativos de risco lá. A gente só está com essa posição montada
alguns outros long shorts, enfim. E agora eu tô indo além, tô aumentando o peso nessa posição, porque eu acho que o choque principal já veio. Sim, espero. Uhum. E aproveitando até, para quem é investidor brasileiro, uma alternativa que nós temos lá na Empíricos Gestão é o Moedas Life. Moedas Life é um fundo que aloca, que compra outras moedas que não o dólar. Né? Então, hoje, a gente está com uma posição de 50% em euro, uma posição que a gente já montou no começo do ano, 50% em euro, 25% em franco suíço, e aí tem uma relação muito grande ali entre as duas, 12,5% de Libra e 12,5% de Iene. Esse é um fundo que está aberto também na plataforma para o investidor pessoa física normal, quem quiser, vamos dizer, proteger ali seu portfólio, pensar um pouco nessa outra dinâmica aqui, esse é um caminho legal. Muito bem. Matheus. Compro também. Bem, o João, acho que tornou bem robusta a tese, mas eu acho que os ativos europeus ainda vão chamar muita atenção dos investidores aos moldes do que fez no primeiro trimestre do ano. E parte disso vem de uma mudança de dinâmica da Europa que não se via há muito tempo. Agora teve a oficialização da coalizão do governo alemão, acho que isso deixa as coisas mais claras para dentro do continente. Deveria arrumar, né, pelo menos essa bagunça toda, tem novamente um líder a região e deveria fortalecer na margem também o que eles têm feito, né, no sentido fiscal. Diferente, é delicado, porque se eles errarem a mão, pode fragilizar o dólar relativamente, mas eu acredito que eles vão fazer certo. Mais uma vez decretaram a morte da economia alemã, depois de 2 anos de recessão, e aos modos que aconteceu ali na virada da década de 90 para o início dos anos 2000, falavam a mesma coisa, talvez eles provem errados, né, quem falou isso. Então tem uma chance de um pivô aí na Alemanha, que vai puxar a Europa, consequentemente, deve fortalecer na margem o euro. Muito bem. Marlon. Olha, essa pergunta eu praticamente recebo toda semana. Minha mãe, ela mora em Portugal também. Então ela vira e mexe, Marlon, putz, posso comprar? Eu falo, pô, mãe, pode, compra. Então eu sou muito comprador de euro, a única coisa que eu sempre falo pra ela, eu acho que é indicado pra todo mundo, é você nunca comprar de uma vez, assim, né? Putz, você tem, exemplo, tenho só 10 mil reais, vou comprar tudo em euro. Meu, faz parcelado, tem um momento certo, tem um momento que ele tá caindo mais, às vezes vale mais a pena você pegar, dependendo do dia, né? Então, eu sou comprador de euro. Perfeito. Eu também sou compradora. Vocês me convenceram. Eu preferia o dólar, mas eu acho que faz bastante sentido aí no momento atual. Agora, essa eu quero ver, hein? Compra ou vende cíclicas domésticas brasileiras? Fala você, acho que fez todo sentido. Assim. Então, até hoje de manhã saiu um call do Morgan Stanley de compra em Brasil, né? Eu vi isso. Ele deu underweight em Colômbia, deu venda em Colômbia, compra em Brasil, manteve México e Chile com neutro. Mas o que me interessa, na verdade, é o argumento dele para o Brasil, que eu concordo bastante, mas eu não acho que é toda a tese, tem muito mais por trás. Mas, assim, ele fala a mudança do ciclo político, uma chance de mudança na política econômica aqui no Brasil, que é uma coisa que a casa aqui tem uma visão parecida. E 2, um call de queda de juros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, ele está com uma visão parecida de que o Fed vai atuar. Hein? É o nosso relatório. Exatamente. Que o Fed vai atuar e que aqui no Brasil a gente pode ter um fim mais precoce do que o esperado nesse ciclo de alta de Selic, em breve falar de queda, né? Com essas commodities derretendo e tudo mais. E eu concordo muito. Eu acho que as exportadoras hoje, brasileiras, né, são poucas que a gente consegue ter uma visibilidade boa do que vai acontecer com as exportações diante dessa guerra comercial. Acho que alguns setores, sim, podem ser muito beneficiados, tipo o agrícola, né? Que a gente gosta. Mas tirando ele, assim, tá um pouco mais difícil de ler, né? Então, eu acho que as cíclicas domésticas não alavancadas, né? Pouco alavancadas, porque a gente tá com juro de 15, eu acho que elas são uma ótima pedida para esse momento. Assim, eu acho que talvez esse seja um dos melhores momentos para comprar. Porque elas estão muito baratas, com múltiplos muito baixos, né? Vis-à-vis os outros setores.
A economia brasileira continua forte, né? Surpreendendo para cima. Saiu o dado de serviços hoje, né? De fevereiro aqui no Brasil veio acima do esperado. Dados de varejo de fevereiro também, apesar de ter vindo um pouco abaixo, mostram uma economia acelerando em fevereiro versus janeiro. Então, eu vejo tudo caminhando para uma coisa favorável, sabe? Para as cíclicas domésticas, com esse cuidado da alavancagem e com cuidado também de quem não tem muito custo dolarizado. Porque se a gente tiver uma recessão forte, acho que o dólar tende a ir para cima, né? Então, história do dólar smile. Então, eu vejo um ótimo momento, sabia? De fazer um pouco dessa rotação aqui no Brasil. Lari, eu tô contigo em relação aos cases, mas eu tô um pouco preocupado com o lado técnico. Eu acho que a gente ainda vai passar por um estresse, um turbilhão mesmo nos mercados em geral, né? A gente precisa sair desse VIX a 50, sabe? E o Brasil vai entrar nesse balaio de gato, né? Eu falei na semana passada, vou repetir aqui, não existe decoupling, não existe decoupling. Então assim, mas eu concordo com você que a gente tem talvez uma vantagem clara, que é nossos papéis estão muito mais baratos do que lá fora, isso é indiscutível. Talvez já tenham chegado meio na raspa do tacho mesmo, principalmente os ciclos domésticos. Concordo em relação à economia, estou 100% contigo. A questão mais é como que essa ilha de liquidez vai se dar no mercado financeiro global. E aí a gente poderia ser afetado por isso, mas também que nada impede também uma recuperação relativamente rápida. Naquele esquadro do Matheus, estaríamos todos no positivo até o final do ano, né? Então, é só isso que me preocupa mais no curto prazo. Mas eu tô contigo em relação ao todo o fundamento. Justo. Você, Matheus? Considerando que eu acredito... A gente antecipou a discussão do ciclo eleitoral. Normalmente o mercado começa a descontar mais próximo. Mas como todo mundo fez isso, oposição, governo, o mercado está cansado, todo mundo antecipou esse debate, a gente está conversando desde já, ele deve ganhar mais corpo no último tri, né? E daí os ativos vão começar a dialogar muito com o ciclo eleitoral brasileiro, que é super importante para a tese Brasil para os próximos anos, para as cíclicas domésticas. Eu tenho uma visão construtiva em linha com o que foi dito. O que tem acontecido no mundo me deixa um pouco ressabiado em relação à nossa tese original de eventual queda de juros até o final do ano. Não sei como vai ser o diálogo do BC em relação a isso. Acho que tem bastante coisa para acontecer, então curto prazo vai ser uma montanha-russa mesmo. Mas aos modos do que foi o primeiro tri, janeiro bom, fevereiro ruim, março bom, a gente pode ter outras... sim. Assim, sabe, no final vai ser bom, vai sacolejar bastante, né? Então a gente pode estar conversando aqui em abril e no final abril ser ruim, né? Como assim tem se mostrado. Ou pode se recuperar já. Mas vai ser bem volátil, mas a longo prazo, né, no horizonte mais dilatado, eu sou construtivo com esses ativos, então eu compro, sim. Perfeito. Marlon? Eu tenho que concordar com o João. Eu acho que sim, é um momento ótimo de compra. Você vê ativos muito, muito baratos, né? Mas eu aguardaria um gatilho melhor, assim, pra gente entrar. Talvez se você for comprar na oportunidade mesmo, putz, tá muito barato, eu vou comprar e segurar durante um ano. Maravilhoso, é um ótimo momento. Mas se a gente vai utilizar um pouco menos, um prazo um pouquinho menor, eu acho que eu aguardaria um pouquinho. Eu não compraria exatamente hoje, mas eu ficaria com o dedo no gatilho para comprar. Perfeito. Só esperando um trigger acontecer, esperando passar essa euforia que está acontecendo hoje, né? Essa movimentação muito forte. Pensando mais no risco que você está assumindo, né? Então, querendo ou não, a gente está ainda falando de cíclico, né? Movimento cíclico, então tudo pode acontecer, tem muita coisa que pode acontecer ainda. Então, eu sou comprador, mas eu guardaria o momento exato. Perfeito. Ficaria meio neutro hoje. Talvez uma oportunidade muito, muito forte. Claríssimo. Dica cultural da semana. O assunto, hein? E aí, agora sim, vamos pra diversão. Se bem que mercado é diversão também. Pois é. O que eu vou contar... Depende do lado que você tá, né? É bem isso mesmo. Bom, eu vou começar aqui com a minha dica, que é um filme que está em cartaz. Eu ainda não assisti, mas estou indicando porque eu estou maratonando os demais filmes do mesmo diretor, que é o Paolo Sorrentino. O italiano que dirigiu um filme A Juventude, que eu assisti
esse último domingo e achei fantástico. Ele dirigiu A Grande Beleza, ele dirigiu A Mão de Deus e agora ele lançou Partênope, o mais novo filme dele aí, tá em cartaz nos cinemas. E é um pouco autobiográfico, né? Tipo A Mão de Deus, que falam que é o filme meio autobiográfico dele, só que dialoga mais com a cidade dele, que é Nápoles. E tem uma figura feminina que supostamente representa a cidade e tal. Então, tô muito animada para ver, espero ver em breve e recomendo no geral, né, os filmes do Paolo, que eu tô gostando bastante. Legal. Jones. Lari, eu gosto quando a gente... Bom, tá nesse meio do furacão, eu gosto de ficar olhando para as coisas que eu já li no passado e leio de volta na diagonal, né? E um livro que eu puxei ali da estante foi o livro... até puxei aqui o nome, porque o nome dele é mais chatinho. O nome dele é Como que é? Peraí. Uma Colossal Falta de Bom Senso. Ele é narrado pelo Lawrence MacDonald. Ele é o cara que era um dos caras que trabalhava no Lehman Brothers lá no meio da grande recessão. E no livro inteiro, ele conta sobre muitos casos do Lehman Brothers que... Assim, o que levou o Lehman Brothers a explodir naquele momento, né? Ele fala dos trades, o trade com debenture, bonds lá fora, enfim, e os riscos que eles estavam tomando... E uma falta de visão da liderança do Dick Fuld, né, que era o CEO, que era um cara extremamente turrão, sabe? Parece bastante um presidente que ele tem, extremamente turrão e teimoso e que simplesmente não tinha um objetivo claro em relação ao futuro do banco. Ele teve algumas oportunidades de salvar o Lehman Brothers antes da quebra, né? Inclusive vendeu o banco para o Barclays. E isso não aconteceu. E aí, assim, esse é um livro muito legal, porque ele vai narrando e você vai sentindo o ar do banco, da instituição, como foi ficando pesado. Mas é um livro bem bacana, Uma Colossal Falta de Bom Senso. Essa foi a tradução do inglês para o português. Gostei. Matheus. Bem, para quem mora em São Paulo, abriu o anexo do MASP, o novo prédio, né? Tava parada aquela obra, não sei há quantos anos, né? Nossa. Uma década, né? Tava lá parada, é muito antigo, né? E então, assim, finalmente concluíram a obra. Ele não tá inteiro aberto, mas boa parte já tá para visitação. Então, se você mora em São Paulo, se você não visitou o MASP nunca na sua vida, vai visitar o MASP. Se você já visitou, vai conhecer o novo prédio, que tá bem interessante. Muito bem. Bom, do meu lado, eu sou um entusiasta de musicais. Então, eu e a Giovana, minha mulher, a gente sempre vai. Então, aniversário de namoro, aniversário de casamento, aniversário de tudo, a gente vai em alguma peça teatral ou musical. Então, eu vou indicar pra vocês Wicked, que é uma história não contada das bruxas do Conto de Mágico de Oz. Então, é basicamente é basicamente a história que não foi contada ainda, mas ela é contada em Wicked, em um musical bem legal, bem aventurado, onde você mostra o lado bom, a bruxa boa, a bruxa ruim, e aí a amizade entre elas ali acontece, é bem legal. Legal. E lembrando, tá no teatro, tá em cartaz no Teatro Renault, então quem quiser ir, em São Paulo também, mas quem quiser ir, tá em cartaz até dia 20, eu acho, de abril ou maio. Muito bem. Podcast também é cultura, hein? É isso. Fechamos então, pessoal. Jones, obrigada aí mais uma vez. Lari. Marlon, Obrigado, estreia. gente. Espero que seja a primeira vez de muitas. Foi um prazer, obrigado pelo E convite. Matheus aí, habituê. Valeu. E obrigada a você pela audiência. Um abraço e até semana que vem.